O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para os que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vida da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Feliz Natal. Estamos na 8ª de Natal, hoje de maneira especial, no último dia do ano. E é neste último dia do ano que os nossos olhos estarão e continuarão fixos em nosso Senhor. Nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo. Jesus Cristo é verdadeiramente o nosso Deus, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, capítulo 1 de São João. Ele é a palavra, é Ele que estava junto do Pai e tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele veio do céu para nos salvar. E foi isso que os anjos falaram aos pastores: ide até Belém. Não tem mais, ide até Belém. E lá vocês verão Ele, o Salvador do mundo. Ele estará envolvido numa faixa e estará numa manjedoura. Esta é a nossa certeza. E nós devemos estar voltados para Ele. E não podemos abandonar Ele de maneira nenhuma. Que este, na verdade, é o alerta que São João está nos dando na primeira carta. O que é que ele está dizendo? Ele diz assim que nós chegamos à última hora.
E uma vez que nós chegamos à última hora, nós devemos estar muito atentos, porque o anticristo ele está aí no nosso meio, agindo através das suas ações. O anticristo é sempre aquele que renega o Cristo, que renega os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos apenas pensar na manifestação do anticristo que vai se dar em um determinado tempo. Isso vai acontecer realmente, mas a nossa preocupação agora é com as ações do anticristo. Como eu acabei de dizer, ele renega a Cristo e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que nós devemos estar atentos. Por isso, várias vezes durante esse ano, eu falei para você, é preciso se agarrar ao catecismo da igreja. É preciso se agarrar na tradição, no que a igreja sempre nos ensinou através dos santos padres. É preciso uma leitura da vida de um santo que nos ajuda a viver na prática os ensinamentos de nosso Senhor. É preciso ouvir boas pregações, boas homilias. É preciso permanecer na igreja. É preciso a confissão, quer seja mensal ou quinzenal ou semanal. Aí vai depender dos propósitos que você faz no seu coração, para que você possa se firmar. E aí você vai ter aquela sabedoria necessária para você entender as ações do anticristo, que são muitas as ações dele. O anticristo, como diz aqui até na primeira leitura, ele poderá estar até no nosso meio, fingindo ser de Cristo, ou até já contaminado com as ideias do anticristo. Ele diz que é católico, mas as ideias dele vão contra tudo isso que eu acabei de dizer para você. E aí você vai percebendo, epa, aqui tem uma coisa que não está certa, não. Quando começa a falar, por exemplo, não existe pecado, Jesus já carregou todos os pecados nossos na cruz, não precisa ficar se preocupando mais com essas coisas. Quando fala que todo mundo vai se salvar, que você também não precisa ficar empenhado nisso tudo, nessa luta constante, porque no final todo mundo se salva. Quando começa a dizer para você, olha, não precisa também esse exagero de ir na missa todos os domingos, não precisa esse exagero também de ficar rezando. Tem até aqueles que brincam, pare de ficar incomodando a Deus, não há necessidade de incomodar tanto a Deus. É assim que a ação do anticristo vai entrando naqueles que fizeram um propósito de fidelidade a Deus. Porque, meus irmãos, talvez seja até fácil dizer que eu me converti e que eu sou de Deus. Mas a questão não é dizer que eu me converti, a questão é de perseverar. E essa perseverança, ela vai exigir da sua parte, vai exigir da minha parte muito suor e muita lágrima. Você está entendendo? Porque você pode começar o ano com Cristo e terminar sem Ele. Quantas pessoas que eu conheço começaram com Cristo e hoje já não estão mais não. Porque a ação do anticristo foi entrando de forma sutil. Quer ver um exemplo?
De repente você começa a namorar. Você é uma moça, começa a namorar um rapaz. Ou você é um rapaz e começa a namorar uma moça. Só que essa pessoa que você está namorando, ela não é uma pessoa assim de frequentar a igreja. Ela até diz que ela é católica, mas ela não vai na igreja, não quer saber muito. Ela é mundana. E aí você pode entrar numa questão de dizer assim, não, Deus colocou essa pessoa na minha vida para que eu possa convertê-la. Será que é real? Será que isso é verdade? Você realmente está tão firme na sua fé ao ponto de que você poderia até dizer que seria possível você trazê-la para a igreja? E aí você vai se deixando levar pelo envolvimento, pelos sentimentos. E aí você que frequenta a igreja, você tem uma vida de oração, você tem isso, você tem aquilo. De repente os afetos eles afloram e essa pessoa, ela começa a dizer que você é um exagerado, ou você é uma exagerada, que não precisa ficar frequentando tanto a missa desse jeito. E aí você está tão envolvido, ou tão envolvida, que realmente você começa a perceber e já não vai mais tanto à missa, você já não reza mais tanto. O momento que você usava para rezar, você está usando para namorar mais, e fica ali, e fica, quando você percebe, você já não está mais indo à igreja e você está tão envolvido que não quer nem mais saber de Deus. Este ano aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço, e como eu falei, eu mostrei, mas a pessoa não se envolveu. De repente ela não quer mais saber de Deus, e ela disse que ela está tão envolvida que ela não consegue nem mais largar. Você está compreendendo? Eu não estou dizendo que você não deve namorar, eu estou dizendo que você precisa tomar cuidado. Por isso que o período de namoro é um tempo de selecionar, de ver se realmente essa pessoa, ela é a pessoa ideal. Você precisa namorar alguém que siga os seus princípios. Porque pode ser que o outro seja mais forte ao ponto de te tirar de Deus. Essas são ações do anticristo. Vai eliminando, vai tirando a pessoa aos poucos. Como pode ser também numa questão religiosa. Por exemplo, você começa a ter um amigo ou ter uma amiga e começa essa pessoa a chamar você para participar lá de um culto, uma celebração deles lá, de uma seita, e você começa a ir, aí você vai se envolvendo com aqueles cânticos bonitos. De repente a pessoa que está lhe dando o ensinamento, ela tem uma retórica muito boa, e você vai se admirando. Depois eles convidam você a participar de um curso bíblico, aí você começa a participar do curso bíblico, e na medida que você vai participando, eles, como já sabem que você é católico, começam a entrar em questões doutrinais, pegam versículos da Bíblia fora do contexto e começam a dizer isso e começam a dizer aquilo, e quando você percebe, você já não está mais indo à missa, você não está mais confessando, você já não reza mais o texto, você já está achando que você realmente é um idólatra, aí você já está pegando as imagens dos santos e tudo, e de repente, quando você percebe, você já abandonou tudo, e quando chega no final do ano, você nem na igreja está indo mais, porque você já está indo lá. Você entende o que é uma ação do anticristo? Como pode acontecer também de você começar a ler determinadas coisas que estão relacionadas às divindades, e você já encontrou Jesus Cristo. E aí você vai se empenhando naquelas leituras, vai falando de questões de positivismo, vai começando a dizer que
é que nós precisamos nos envolver com as divindades e começa a falar que a divindade é isso, que a divindade é aquilo, que a divindade está no animal, que a divindade está na árvore, que a divindade é uma grande energia e que você precisa pensar positivamente, e começa a falar também para você, e mostrando através daquelas coisas de leitura, que a pessoa vai dando leitura para você, ou você está empenhado nas leituras e começa a falar de reencarnação, que a divindade se reencarnou na pessoa de Moisés e depois se reencarnou na pessoa de Jesus Cristo, e agora ele vai se reencarnar dessa forma e ele virá desse jeito e ele vai formar um grande número de pessoas e todo mundo vai se diluir nessa divindade e tal, e de repente quando você percebe, você já não está mais indo à igreja, você já não está mais lendo a Sagrada Escritura, você já não está mais se confessando, você já está envolvido nessa questão. Isso que eu estou falando com você aconteceu também com uma pessoa que eu conheço e não quer mais saber da igreja, fica pegando aqueles sinos lá e batendo, se envolvendo com aquele barulho, né? Daquele tal sino ali, porque ali você entra numa estratosfera maior e tal, abandonou a igreja. Essas são ações do anticristo. De repente, ele pode vir através de uma pessoa também que oferece uma droga para você e dizendo que você vai entrar e vai sentir uma paz muito grande. De repente você não está sentindo tanta paz agora e te oferece, você usa aquela droga e de repente quando você percebe, você está tão envolvido que você já não consegue abandonar mais. Quantas pessoas estavam na caminhada e abandonaram? E com pessoas de dentro, viu? Que eram de dentro. Nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje nós precisamos estar, como o povo diz, antenados com o que essa pessoa fala, com as atitudes dela, porque já no início você já vai perceber que as atitudes delas não são atitudes que estão relacionadas com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vai se deixando levar, quando você percebe, abandona tudo. Você me entende? Essa necessidade de você se empenhar na perseverança, essa perseverança diária, essa perseverança constante, que é necessária para você não abandonar. Como diz São João nessa primeira carta, nós estamos na última hora, essa última hora que pode ser decisiva para a nossa vida. Não é somente a última hora, porque nós estamos entrando agora no novo ano, mas a última hora porque nós estamos sempre nessa última hora. E é preciso estar nesta última hora em Deus, perseverando em Deus, firmes em Deus. Essas ideologias que vão surgindo, ideologia de gênero, não, mas você é dono do seu corpo, você pode sim, você pode mudar o seu corpo. E aí você acha que é isso mesmo, porque Deus é amor, porque Deus quer a sua felicidade, Deus quer o melhor para você, mas é por aí que deve ir? Aí você vai constar que a doutrina da igreja, os ensinamentos de Nosso Senhor nunca falaram que nós devemos mudar o nosso sexo. Aí você, não, mas o importante é amar, e cada um pode decidir pela sua vida. Como que nós podemos decidir pela nossa vida se nós temos um Deus que nos orienta e que nos ajuda? Aí a ação do anticristo vem e diz, não é bem assim. Vamos ser fiéis, meus irmãos. Vamos pedir a Deus a graça da perseverança. Vamos nos apoiar e nos firmar em Jesus Cristo. Vamos ficar atentos
para nós não abandonarmos nosso Senhor. Vamos ser fiéis a Jesus, porque as ações do anticristo estão dentro da igreja e fora da igreja. Sejamos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.